A paz do Senhor, pré-adolescentes, a todos os pais, professores, irmãos. Estamos em mais uma videoaula da nossa escola bíblica dominical. Primeiramente, temos orado para que todos estejam bem, protegidos, guardados nessa pandemia. Estamos com saudades do nosso dia a dia, mas Deus tudo sabe e no seu tempo oportuno isso retornará em breve. Como de costume, estaremos orando, dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor, que tem nos dado. Continue nos guardando, nos protegendo, protegendo os nossos familiares, amigos, irmãos, vizinhos, Senhor. Continue abençoando, Pai, a cada um, Senhor, ao seu lar respectivo e toda a sua família. Se conosco em mais essa videoaula, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Queridos, então vamos lá. O Evangelho do Discípulo Amado, o texto base da nossa lição desse trimestre se encontra no livro de João, o Discípulo Amado. A lição que nós chegamos é a de número 8, Jesus, o Pastor Verdadeiro. A lição da semana passada, dada pela nossa irmã e professora Elizabeth, foi sobre uma mulher em julgamento. Uma aula abençoadíssima. Estaremos dando continuidade ao ensino sistemático da Palavra de Deus, lembrando que estamos terminando o segundo mês desse trimestre, sendo o último em setembro. Como de costume, no momento de estudo, nós ressaltamos aqui alguns pontos necessários. Então, nós precisamos aí de um computador, um tablet, um celular. Uma TV Smart também serve para apresentar a sua lição. Nós precisamos da revista da Escola Bíblica Dominical. Essa já foi enviada eletronicamente. Se você não tiver, me chame. Com certeza terei o prazer de enviá-la a cada um de vocês. Se faz necessário a Bíblia Sagrada, a minha Bíblia se encontra aqui, juntamente com o estudo a qual nós estamos no dia de hoje. Um lápis, uma caneta para fazer a anotação com seu devido caderno. Essa é a nossa recomendação nesse estudo, não somente nesse estudo, mas todos o quanto nós executamos e assistimos e participamos. Vamos à introdução. O Evangelho do Discípulo Amado, lição de número 8, Jesus, o Pastor Verdadeiro. O texto base principal se encontra em João, capítulo de número 10, versículo 10 ao 16. Como de costume, na introdução e em todas as partes a qual nós estudaremos, recomendo um texto base, Ezequiel 34:11, nessa introdução diz assim: porque assim diz o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Então a atividade pré-adolescente dos pastores era muito conhecida em Israel. E Jesus ele traz essa parábola a fim de ensinar algo espiritual para aquele povo que o ouvia. A atividade pastoral era muito comum, então. Desde os patriarcas, eles já exerciam, Abraão, Isaac, Jacó, eles já exerciam essa função de pastorear o rebanho. Eles eram nômades, importante saber disso, que eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo. Eles, quando saíam levando seus rebanhos, né? As suas riquezas eram medidas pela quantidade de animais que eles possuíam. Então, aqueles que tinham muito animais eram considerados mais ricos, né? Algumas ovelhas dentre o povo de Israel eram criadas dentro da sua própria casa como um animal de estimação e cuidado. Os filhos da ovelha, ou seja, os cordeiros, eles eram usados em sacrifícios e no templo e na celebração pascual. Então é importante saber a relação que eles tinham
nessa função de pastor e de ovelha. Então, Jesus ele traz nessa parábola esse ensino. Então, vamos lá, nossa leitura está aí para que você acompanhe juntamente comigo. João 10, versículo 10 ao 16, que diz assim: O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou alguns textos dizem abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu os conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Eu deixei aqui para adolescente, irmãos, pais, professores, uma ilustração de um pastor e juntamente com o rebanho aqui de ovelhas, seguindo ali pelo caminho, provavelmente ouvindo a voz e seguindo o caminho a qual o pastor designa para a sua ovelha. Aqui um outro texto eu deixei também, dentro ainda da introdução, João 10:4. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Então a ovelha conhece a voz do seu pastor, mas o pastor ele vai adiante, tirando todo perigo, vendo o perigo e eliminando esses perigos e guiando as ovelhas neste caminho. Então essa é a função do verdadeiro pastor. Tópico de número 1, Jesus, o bom pastor. Vamos ler em João 10:9, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existem aqui alguns pontos importantes dentro desse tema, pré-adolescente, irmãos, pais, professores, que nós não podemos ter dúvidas. Então, as ovelhas eram guardadas, principalmente à noite, dentro de um curral. Poderia ser um pastor somente com o seu rebanho, como poderia ser vários rebanhos misturados e vários pastores, a qual eles se revezavam nessa porta. Então, dentro do curral existia uma porta, onde era a entrada e saída dessas ovelhas. E eles poderiam se revezar durante a noite na proteção, evitando assim a entrada de bichos, lobos, que viessem atacar as ovelhas ou até mesmo ladrões a qual viriam pegar suas ovelhas. Então eles ficavam ali nessa porta cuidando. Se o ladrão quisesse invadir, ele teria que entrar por qualquer outro lugar, menos a porta, porque se ele fosse para a porta, seria confrontado pelo pastor a qual estava cuidando daquele rebanho. Então Jesus ele traz aqui uma alusão que ele é a porta. Jesus é a porta que garante vida, que garante segurança e que garante proteção, cuidado para as suas ovelhas. E essas ovelhas aqui ditas, ressalto que Jesus nos traz o ensino que somos nós, as ovelhas, ovelhas do seu reino, ovelhas do seu pastoreio. Amém. Então vamos lá. Então aqui está uma ilustração para que vocês entendam um pouco melhor sobre o curral das ovelhas. Então o curral é esse cercado e as ovelhas ficavam ali protegidas no centro. Poderia ser feito de pedras, poderia ser feito de galhos e matos,
e ali a porta onde ficava o pastor ou os pastores se revezando. E quando tinha mais de um rebanho, o pastor, pela sua voz, ele chamando as suas ovelhas, elas a saíam, reconheciam o seu pastor e saíam atrás do seu chamado. O texto novamente em João 10:9, que fala que Jesus é a porta, quem entrará por ele será salvo, tanto entrará como sairá para encontrar pastagem. Então é importante saber que existiam os pastores que eram os donos, né? E existiam aqueles que eram contratados, funcionários. Então existia essa grande diferença entre aquele que é pago e aquele realmente que é o dono dessas ovelhas. O dono das ovelhas possui um envolvimento, ou seja, ele está comprometido pessoalmente com cada uma dessas ovelhas. O pastor coloca nome e estava pronto para protegê-las e, se necessário, dar a vida pelas suas ovelhas. O empregado, entanto, que era pago, quando o perigo aparecia, ele logo fugia, ou seja, o ladrão ou o lobo ou o bicho feroz que viesse pegar essas ovelhas, quando aparecia, ele logo fugia diante do perigo. Aqui o lobo, pré-adolescente, irmãos, pais, professores, nós podemos identificar como os falsos mestres, falsos profetas, tá? Então, cuidado com esses lobos, né? Então, o ladrão, ele não vem a não ser roubar, matar e destruir. Então, o empregado só faz o serviço pelo que recebe. Jesus, ele é o dono de cada uma dessas ovelhas, por isso que ele é identificado como o bom pastor. Ele está comprometido em nos amar e em entregar a sua vida por nós, e no nosso caso, que vivemos na graça, ele já entregou a sua vida por cada um de nós. Ele entregou a sua vida por você e por mim, e por isso glórias a Deus. Vamos lá, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, pais, professores, tópico número 2, ouvindo a voz do pastor. Há 4 características que nós podemos identificar aqui que separam o bom pastor do falso pastor. O bom pastor, ele se aproxima diretamente, ele entra pela porta, ele não procura outro caminho, invadir por outro espaço a não ser pela porta. Ele tem autoridade de Deus, o porteiro permite que ele entre. Ele atende às necessidades reais. As ovelhas reconhecem a sua voz e seguem. Ele tem amor sacrificial. Ele está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Como de costume, um texto para sustentar o nosso aprendizado que se encontra em João capítulo de número 10, verso 3 e 4, que diz assim: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante deles e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, o pastor na criação da ovelha era algo muito intenso. O pastor era muito exigido na criação da sua ovelha. O pastor, ele acompanhava o crescimento desde muito cedo, então desde o nascimento ele acompanhava pessoalmente, garantindo alimentação quando ela ainda nem sabia mesmo comer. A ovelha, por ser indefesa, normalmente indefesa, ela é muito dependente e demorava a aprender os comandos ao qual o pastor passava. Assim, a ovelha tinha um relacionamento, ela criava um relacionamento com o seu pastor e aprendia a conhecer e confiar na voz do seu pastor. Então o pastor levava até as pastagens para dar comida e água a cada uma dessas ovelhas.
E se a ovelha, durante o caminho, se machucasse, ele ainda cuidava dela para restabelecer a sua saúde, e se fosse necessário, ele pegava ela no colo e levava ela embora. Então o pastor ele era responsável e se identificava com as suas ovelhas. Então o Senhor está se identificando com esse pastor, a qual ele cuida de nós. Ele nos ajuda a encontrar as pastagens, a água, aos cuidados que nós temos. E se por acaso nessa caminhada viermos a nos machucar, ele está pronto a cuidar de cada um de nós pré-adolescentes, a nos ajudar a enfrentar esse machucado e sobreviver. E se for necessário, ele vai nos carregar. Se for necessário, ele irá nos carregar em seus colos. Então, se uma ovelha se perdia, ele deixava as outras ovelhas em segurança e iria atrás dessa ovelha perdida, para buscar essa ovelha perdida e não deixar ela largada, sem direção e sem cuidados. Conhecer Jesus. Então, dentro do conhecimento de Jesus, é importante, pré-adolescente, irmãos, pais, professores, um relacionamento com esse pastor. Então, nós precisamos buscar dentro da palavra de Deus, dentro de orações, fazendo ao Senhor, criar um relacionamento com Deus, para que nós possamos conhecê-lo e ele, conhecendo a cada um de nós, nós criemos esse relacionamento entre ovelha e pastor, entre pai e filho. E seguir a Jesus é um desafio. Não é somente ouvir, mas seguir. Então, nós podemos ver que a ovelha, ela ouvia o seu pastor e seguia. Então, o desafio não é ouvir, o desafio é seguir, porque o caminho é definido pelo pastor. E é necessário que haja confiança nossa que o pastor está levando para o caminho sem perigo. E nós sabemos que o nosso pastor está levando, mas nós precisamos ser obedientes em seguir esse caminho e entender que esse caminho é o caminho melhor traçado por Deus para cada um de nós. Assim, nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade do nosso Deus. Meu querido pré-adolescente, irmãos, pais, professores, chegamos ao tópico de número 3, o rebanho de Cristo. Como de costume, alguns versículos para sustentar o nosso aprendizado. João 10, capítulo 10, verso 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu conduza-as também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Marcos 16, 15. E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Romanos capítulo de número 10, verso 13, 12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Cristo mostrou, pré-adolescente, irmãos, pais, professores, em seu ministério, que ele não possui filhos prediletos, filhos que são melhores do que outros. Ele está pronto para dar atenção a cada um que se propõe servi-lo e também a dar amor a esse que se propõe a servi-lo. Exemplo disso foi a mulher samaritana, foi o centurião de Cafarnaum, mulher cananeia, dentre outros. Então Jesus também deixou a determinação para evangelizar. Ali em Marcos 16,15 que nós lemos, foi uma determinação a cada um de nós de evangelizar e transmitir não somente com palavras,
mas através da nossa vida, do amor de Cristo, que alcança todo o perdido e que está pronto para abraçá-lo. Paulo, ele era um judeu radical, distante de Deus, mas zeloso pela lei. Jesus foi ao encontro de Paulo, perguntando por que ele estava fazendo tudo isso. E Paulo se converte, nós sabemos que ele se converte aceitando a Cristo Jesus e foi transformado pelo amor de Deus e se tornou um dos maiores missionários dentre os gentios que somos nós. No Pentecoste, os que estavam fora ali, que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. Essa promessa, ela destina-se a todos que creem no nome do Senhor, todos que invocam o nome do Senhor será salvo, como também está em Romanos 10, que nós lemos. Então a salvação está disponível, meu querido pré-adolescente, irmão, pai, professor, está disponível para todos, todos que queiram receber, independente de suas diferenças. Somos diferentes, sim, porém somos todos amados por Cristo Jesus e todos pertencentes ao seu rebanho. Então, pré-adolescente, você faz parte do rebanho de Cristo, assim como eu e a todos quanto creem que Ele é o verdadeiro pastor. Que Deus possa te abençoar nesses poucos minutos, onde nós aprendemos que Jesus é o verdadeiro pastor. Cuidemos dos falsos mestres, falsos profetas, ladrões, para que eles não roubem aquilo que o Senhor tem nos dado e não nos tire a alegria de servi-lo. Que Deus te abençoe, te guarde, abençoe toda a sua casa, sua família e te dê uma ótima semana na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus.